E já vamos iniciar o nosso programa com ele, nesse lugar diferente, né? O Campelo, ele vem trazendo novidades. Cada programa está diferenciado, em um ambiente diferenciado. Inclusive, eu quero te parabenizar. Que vídeo maravilhoso! O último que você fez para o programa, passou uma mensagem extremamente positiva. Quem curtiu aquele vídeo e teve a atenção do começo ao fim, eu tenho certeza que saiu transformado. Sempre é bom estar com você, Carlos Campelo. Satisfação, Elga, a todos os nossos telespectadores. É a nossa proposta, né, Elga? Levar conhecimento, levar uma forma que as pessoas possam se identificar, se reconhecer e buscar novos caminhos na sua vida, né? Sim, e ali você passou, lógico, tudo que você acredita, né? A construção de tudo isso, de todo o seu conhecimento que você buscou e aplicou, né? Porque a medalha, ela concretizou tudo isso, tudo que você passa para as pessoas, tudo que você acredita, e o nosso trabalho também junto, que inclui aí há 2 anos, a gente passando informação para todo mundo. Então eu amei, fez muito sentido para mim, Campelo. Essa forma que a gente está trabalhando, como você bem falou, nós já estamos há 2 anos compartilhando bastante conhecimento, bastante conteúdo. E é uma forma assim, Elga, a medalha é a concretização, como você falou, a cristalização do objetivo que eu coloquei para minha vida. E quando a gente coloca um alinhamento daquele objetivo, ele é congruente com os meus valores, com os meus princípios, com as minhas crenças, ele se realiza de uma forma mais natural. Não que se não tiver congruente, não vai realizar. Mas pode demorar mais, pode doer mais, pode ter mais dificuldades, mais obstáculos. E se a gente trouxer um pouco de congruência para aquilo que a gente quer, ele vai ficar mais natural e a gente vai se sentir mais satisfeito, mais realizado. O vídeo, ele foi um passo a passo, sabe? Acho que se as pessoas, inclusive, eu vou recomendar, assistam esse vídeo, porque se ela simplesmente seguir as suas dicas naquele vídeo, não tem como não mudar, sabe? Com certeza a pessoa vai subir um degrau. É o nosso lado professoral falando, né? Passar o passo a passo, né? A receita de bolo, tudo direitinho, para que a pessoa possa se identificar, se enxergar e ver os pontos onde ela pode melhorar. E lembrando, né, que todos os vídeos estão disponíveis no canal da Elga e você no YouTube, que a pessoa pode ir lá assistir novamente, várias vezes, e colocar em prática todo esse conhecimento. E vale a pena, viu, minha gente? Então assistam. Carlos Campelo, e o nosso tema de hoje? Eu já tô com saudade de bater o nosso papo. Já fazia um certo tempo, né? Ele me abandonou, não foi no estúdio. Eu tive a corrida de Boston, que é a maratona, agora teve a corrida do Rio de Janeiro, né? Mas enfim, a gente manteve a nossa disciplina em todos os programas da segunda-feira. O tema de hoje é um tanto quanto polêmico. Minha gente, tá todo mundo curioso já. Eu também. E lógico que a gente fica um pouquinho apreensiva. Eu estou um pouquinho apreensiva, né? Quando ele vem com esses temas polêmicos, eu falo, meu senhor. Eu quero até saber a tua opinião. A pauta de hoje é: nunca recomece uma relação que terminou. Nunca. E se fosse bom, era atual? Pois é, né? Bem... A relação é amorosa? Relação amorosa. Ou relação que qual seja. Nunca recomece uma relação que já terminou. Se for uma amizade que não deu certo também, é tipo isso? Tudo. Não recomece uma relação que já terminou. E ela, muitas vezes, as pessoas podem enxergar, olhar isso e pensar, né? Mas como assim? Eu tô vivo, outra pessoa tá viva. Como assim não recomece uma relação que já terminou? Então a gente vai trazer aqui os motivos, os porquês e como fazer se a pessoa quiser recomeçar. A minha opinião, Campelo, é a mesma da sua, eu acredito, até pelo tema, né? Eu acredito que se não deu certo uma vez, insistir em um erro. Porém, lógico, eu tenho certeza que você vai nos explicar com mais detalhes, com mais clareza, o que acontece, né, nesses relacionamentos que não deram certo. É nesse ponto que é a chave da questão, é insistir no erro. Esse a chave da questão de nunca recomece uma relação que já terminou se você começar a insistir no erro.
a nossa questão que muitas vezes é levantada, que trazem para nós, né, são as pessoas que tentam recomeçar do ponto que pararam, esperando, dentro dessa relação, encontrar aquela mesma pessoa, aquela mesma situação, aquela mesma proposta, aquela mesma percepção, aquilo que encantou ela no início. Mas a partir do momento que essa relação acabou, e ela quer recomeçar daquele ponto. Então a nossa proposta é que não. E também não estamos deixando claro assim, ó, se quiser recomeçar, recomece, fique à vontade, né? Tente de novo, Tente novamente. Você pode até falar assim, olha, tem pessoas que separaram, chegaram a divorciar, ficaram um tempo longe e juntaram e estão casadas novamente. Mas a gente vai explicar aqui como fazer para que isso aconteça. Entendi. Desde que parta de um pressuposto que você, olha, vou dar um exemplo aqui que seja bem didático. Você está fazendo um bolo. Queimou o bolo. Tá? O bolo lá está queimado. O que você vai fazer? Você vai insistir com esse bolo queimado? Você vai colocar um confete, vai colocar uma cobertura nesse bolo, coisa parecida. Não tem salvação. Pois é, não tem salvação. O que você tem que fazer com esse bolo? Jogar fora. Exato. E fazer um outro bolo. Com certeza. Então, numa comparação bem didática, lógico que nas relações não é uma coisa que é normal ser desta forma, né? Mas quando isso acontece, jogue fora aquele bolo, descarte aquele bolo e, se for começar essa nova relação, que comece de uma outra forma, de uma forma totalmente diferente. Então, outro exemplo também que muitas vezes acontece e que vem até nós, né? Teve aquele relacionamento na adolescência ou já na fase adulta. Sim, mas acontece. E por um motivo ou outro, um foi trabalhar no norte, outro foi trabalhar no sul, né? A vida profissional acabou se distanciando. É mais ligado ao momento da sua vida, né? Exato. E lá pra frente, tiveram suas vidas, casaram, tiveram filhos, separaram, eles passaram um tempo, eles se reencontraram. E aí eles falam, vamos recomeçar de onde parou. Aí já é um erro. Jura? Já é um erro. Porque na realidade, às vezes, por exemplo, vamos colocar aí, dar um exemplo. Tem 16 anos. Como é que você vai levar essa relação por muito tempo na sua vida, sendo que você tem que viver, né? Uhum. Conhecer outras pessoas, aprender. Mas assim, você não tem maturidade. Então, é quase que se conhecer novamente, né? Pelo menos foi o que eu entendi no seu exemplo. Então, você já está concluindo exatamente para onde que nós estamos trilhando essa conversa. Né? Outro exemplo, na relação, você vê esse exemplo que a gente deu, assim, as pessoas construíram novas famílias e se encontraram lá na frente. Outro exemplo que acontece muito também é a traição. Né? Houve a traição de um dos cônjuges e, de repente, vamos colocar panos quentes, vamos esquecer o que aconteceu, né? E vamos recomeçar de onde acabou. É outro erro. Não recomece uma relação que já acabou. Mas, Campelo, acho que todo mundo está se perguntando agora, você vai nos ensinar como recomeçar? Exato, é o próximo passo até agora. Agora eu adorei, né? Todo mundo fala, de qualquer jeito, né? Não estava dando certo ali. Eu falo, mas como, minha gente? Então você vai nos dizer como? Exatamente. Então vamos segurar, né, minha gente? Lógico, vamos deixar para o próximo bloco, para vocês ficarem aí com a gente o programa inteirinho. Então vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta hoje, segunda-feira, nesta energia maravilhosa que a gente adora, com você, Carlos Campelo, sempre nos trazendo ferramentas para sermos melhores, né? Termos relacionamentos melhores, que eu acho que o relacionamento é algo muito importante na nossa vida, né? Os vários tipos de relacionamentos que a gente tem com as pessoas.
Isso é uma verdade, até a partir do pressuposto que o nosso cérebro ele foi feito para se relacionar. Então não existe pessoas que vão viver sozinhas na face da Terra. Né? Então isso é uma verdade, né, Campelo? Que a gente fala que o ser humano, ele tem que se relacionar. Ele existe para isso. É muito interessante, né? Eu só me reconheço o meu eu pelo outro. Se não existisse o outro, como eu saberia quem sou eu? Olha o tamanho da responsabilidade que é uma relação. Então, Sim. né, Campelo, você olhar dessa forma, você cuida mais de que é precioso o relacionamento. Você falou a palavra certa, né? A gente tem que cuidar das nossas relações, cuidar do nosso íntimo, até da relação de mim para comigo mesmo. Isso é verdade. Esse relacionamento, minha gente, eu falo pra vocês, a partir do momento que você consegue olhar para esse relacionamento que você tem com você mesmo, há uma transformação muito forte na sua vida. Sim, a gente vai se sentir mais maduro, a gente vai se sentir com a autoestima mais elevada, a gente vai se sentir mais poderoso, mais potente. Essa sensação assim, mas dono de si? A ideia é essa. É bem isso. Eu acho que essa sensação, quando aconteceu comigo, eu senti isso, né? Eu falei, nossa, parece que alguma coisa fez sentido, eu me encontrei, sabe? Eu me equilibrei. A gente vai chegando nesse ponto de maturidade, né? Porque muitas vezes a gente até tá fugindo um pouco do assunto, né? Mas é bom demais, isso, né? É bom. E eu gosto disso porque é um assunto que eu gosto de falar, né? E muitas vezes eu me perco no quem sou eu, né? Naquela questão de eu ser a expectativa da outra pessoa e não, na verdade, ser eu. Tá conseguindo entender? Eu tô conseguindo entender, mas eu também vou te convidar para fazermos esse tema, uma pauta específica sobre isso, porque vale a pena, ajuda muita gente ao seu propósito. Com certeza, porque olha, é fundamental nós nos reconhecermos realmente quem nós somos e não sermos a expectativa da outra pessoa, não reagir ao que a outra pessoa quer da gente, mas sim simplesmente a gente ser a gente mesmo e ser feliz com as nossas escolhas. Isso é liberdade, Campelo. É libertador. É libertador. É verdade. Mas tá todo mundo esperando, né? Falando, olha minha filha, olha, conduz isso aí. A gente quer saber como fazer no caso de retomar um relacionamento, como recomeçar e que isso seja algo positivo, algo que tenha uma chance de dar certo. A ideia é essa. Porque pode até falar assim, nossa, mas o Campelo falando isso, ele é tão otimista e passando uma mensagem de certa forma pessimista. Não é, porque a gente vai mostrar aqui exatamente como fazer isso. Você até estava começando a dar spoiler no quadro passado aqui agora, de como fazer. Helga, a partir do momento que uma relação ela se rompeu, seja por uma traição, tá? Seja por um desacordo, uma briga, seja por falta de sintonia, ou por questões profissionais mesmo, uma pessoa ter que ir para um lugar, trabalhar e outro para outro, eles se distanciarem, né, e a relação não se perdurar. Quando a gente traz o tema nunca recomece uma relação que acabou, é porque quando ela acabou, ela teve um motivo. E se a gente tentar retomar essa relação, a gente não vai retomar essa relação com aquela pessoa que terminou. Eu vou ter que retomar essa relação com uma nova pessoa, uma nova relação, um novo eu, uma nova pessoa. Eu serei uma pessoa diferente. A outra pessoa será uma outra pessoa diferente. Se eu buscar naquela outra pessoa aquilo que terminou a relação, que essa relação desgastou, seja por qual motivo, e eu retomar daquele ponto, em breve vão ter aquelas questões. Porque você me traiu. Porque você é assim. Porque você sempre fez isso. Não, se eu tiver que recomeçar uma pessoa, eu vou ter que reconhecer nesta mesma pessoa que eu tive uma relação lá atrás e que eu desejo recomeçar, uma outra pessoa. Eu vou ter que buscar nessa outra pessoa novas essências, novos valores, novas questões que eu posso admirar, começar uma relação do zero. Entendi. Por isso que eu falei conhecer novamente, né? Exato. Conhecer novamente essa pessoa. Se permitir que essa pessoa também conheça você novamente. Sim. Né? E não voltar à relação que acabou. É começar do zero. Porque senão você poderia falar assim,
eu prefiro recomeçar com ele do que começar com uma pessoa que eu desconheço, porque tudo é arriscado e ninguém sabe realmente o que vai acontecer. Perfeito! Se você for começar uma relação com uma outra pessoa do zero, qual que é a proposta? Você vai conhecer essa pessoa, Claro. você vai buscar entender essa pessoa, o que essa pessoa deseja, quais são as virtudes dela, o que ela pensa para a vida dela, o que ela quer para a vida dela, o que realmente é importante para a vida dela. E se você for recomeçar uma relação que já terminou, joga fora aquela relação. Não busque nessa nova pessoa aquilo que você já encontrou atrás. Busque nessa pessoa o que essa pessoa é agora. Sim. Passou um dia, passaram um ano, passaram 10 anos, não interessa o tempo. Busque nessa pessoa novas qualidades, novos valores e veja e perceba se esses novos valores, se essas novas questões que você está reconhecendo nessa pessoa, elas te contemplam, elas são suficientes para você começar uma relação. Sim. E não recomeçar. Começar a relação. E é possível, eu sei que é, só que a pessoa tem que ser responsável por isso, né? Ela precisa realmente se policiar para não deixar cair na tentação de, como é que eu falo? Deixar acontecimentos do passado voltar à tona, voltar. Uhum. Acontece meio que automático, porém você tem que se policiar. É natural que as pessoas tentem recomeçar do ponto que parou. É natural. A maioria das pessoas que estão, com certeza, assistindo isso, que já passaram por uma situação, eu posso deixar claro para vocês que é natural a gente recomeçar no ponto que parou. Né? Mas a nossa proposta é que não recomece, que discuta a relação, que discuta a nova relação, que converse, que conheça a pessoa, como se estivesse partindo do zero. E realmente está partindo do zero. Porque se você não partir do zero, você vai trazer à tona coisas do passado. Coisas boas e coisas não tão boas. E isso pode ser prejudicial e você pode sofrer muito mais se essa relação não perdurar e você tiver que acabar de novo. Por incrível que pareça, a gente pode passar casado com uma pessoa, ou se relacionando com uma pessoa 10 anos, 15 anos e terminar e a gente sofrer. E a gente aí passa um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, vamos recomeçar de onde a gente parou, vamos esquecer o passado, e aí ficar um dia junto, por exemplo. E falar, não tem jeito. Não dá certo. Não, é capaz nesse um dia que ficou junto, a pessoa sofrer muito mais desse rompimento desse um dia do que aquele rompimento dos 15 anos passados, pois está tentando recomeçar uma relação que já terminou. Então não faça isso. Acontece muito isso, né? Acontece. É natural acontecer. É a fraqueza, já cai na tentação. Exato. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós estamos aí... Tá na dor, né? Tá dolorido. Exato. A gente tem assim que ter uma consciência, nós somos perfeitamente imperfeitos. Então, reconheça nas pessoas que, até em si próprio, que nós temos os nossos lados perfeitos, né? As nossas coisas boas, e nós temos as nossas coisas não tão boas. Né? A gente tem um lado da gente, a gente tem dentro da gente inveja, mágoas, rancores. A gente tem coisas que talvez a gente não possa nem se vangloriar, nem falar assim, nossa, eu me orgulho de ter isso, né? Ou eu não me orgulho de ter isso. Nós somos seres humanos. Nós estamos nesse processo exatamente para crescer e aprender e evoluir. Então, e a gente nutre também os sentimentos que a gente escolhe, né? Se você quer nutrir o bem na sua vida, você faz boas escolhas, nutrir coisas boas. Isso. Agora, se você começar a nutrir sentimentos negativos, a gente também tende a só atrair isso para a nossa vida. Isso é perfeito. A gente acaba, sem querer, atraindo mais do mesmo, né? Que a gente fala, né? Só vai mudando os nomes das pessoas. Mas as situações, normalmente, elas acabam sendo dessa mesma forma. Tem até um caso que já passou, que a pessoa ela terminou uma relação porque a pessoa era alcoólatra, passou um tempo,
começou uma nova relação e a pessoa era alcoólatra e Isso. terminou, e ela já estava na 5ª relação e ela estava inconformada, porque as últimas 5 relações ela se relacionou com pessoas alcoólatras. Então, a gente E a culpa é dela, a responsabilidade é dela. É que as pessoas não têm essa, sabe? Mas eu acredito, Campelo, também, que chega um momento que você reconhece que o problema está com você. É verdade. Você usou 2 palavras assim, eu concordo com a segunda. Você falou culpa e a responsabilidade. Responsabilidade. Exato. Expressei mal. Não, mas é natural a gente poder se culpar, né? Engraçado, muitas vezes nas relações, uma pessoa se culpa porque a outra errou, vamos dizer, a outra traiu, a outra cometeu o adultério, né? E ela chega com um discurso, muitas vezes até manipulativo, e eu me culpo por ela ter me traído, porque eu fiz alguma coisa, eu deixei de fazer alguma coisa, por isso que ela me traiu. Não é assim, não funciona assim. Todo mundo tem que assumir as suas responsabilidades, né? Então, no caso dessa pessoa, ela estava querendo saber onde que fazia parte dela, o que ela se movimentava para atrair isso. Sim. Né? Então a gente vai buscar na história dela. Ela tinha uma história já na família dela de um pai alcoólatra, então ela procurava salvar o pai. Olha como que o universo conspirava. E ela buscava pessoas assim, mas inconscientemente para salvar o pai, para cuidar do pai dela. Olha como nossas questões são complexas. Nossa cabeça, né? São complexas. E pior que é assim que acontece mesmo. Isso. E aí a pessoa acaba se permitindo. Então, mas dentro dessa proposta de se permitir ou não, se permita. Quer voltar para uma relação anterior, para uma pessoa anterior? Né? Não volte para a relação anterior. Recomece uma nova relação. Mas com a mesma pessoa. Mas é a mesma pessoa, é o mesmo cheiro, é a mesma forma de falar, é o mesmo comportamento. Tudo bem. Mas busque nessa nova pessoa novas formas de você olhar para ela, novos valores. Tenha uma conversa com ela. O que ela quer para a vida dela, o que ela espera da vida dela, o que ela espera desta nova relação. E comece uma nova relação. Do bolo que queimou. Joga aquele bolo fora. Comece a construção de um novo bolo, né? Faça um novo bolo e que sabe dessa forma, você se relaciona por muito mais tempo até acabar a sua vida, se Deus quiser. Viu que maravilha, minha gente? Não era negativo, né? Iniciei a entrevista achando que, olha, não tinha solução. Ex é ex e pronto, acabou. Mas para finalizarmos mesmo esse bate-papo, Campelo, as estatísticas. Dá certo esse recomeço? Quais são as proporções? As estatísticas hoje elas não estão muito favoráveis. Era o que eu temia. De verdade. Difícil, né? Na época da pandemia agora, o número de casais que separaram, inclusive ontem eu estava até conversando com uma psicóloga, né, psicanalista, né? Eu estava até conversando o número de casais que se separaram exatamente por qual motivo? Pois tiveram que conviver diariamente. Conviver diariamente e assim, não conseguiram se relacionar novamente, pois precisavam daquele espaço que muitas vezes o trabalho, a vida social dá para a gente, fazia permanecer a relação, e na hora que perderam isso, as relações acabaram. Então, se acabaram, vamos ver pelo lado positivo. Deu certo enquanto durou, tá? E se for recomeçar, a gente não está deixando aqui assim, não recomece. Né? Comece uma nova relação. Ai, que maravilha, minha gente. Olha, infelizmente está chegando ao fim este nosso bate-papo desta semana, mas semana que vem estamos juntos novamente, Campelo. Com certeza, passando muito mais conteúdo, né, Olga? Muito obrigada. Obrigado a você, a todos os nossos telespectadores, uma excelente semana a todos. E o Olga e você continua, minha gente, só estamos começando esse programa. Hoje iniciamos com essa energia maravilhosa do Carlos Campelo. Vamos dar aquela paradinha bem rapidinho e a gente já volta.